Olá, oitavo ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios relacionados ao conteúdo da videoaula, que são os problemas ambientais nas regiões polares. É importante que você esteja aí com seu livro didático na página 53 e 54 e pegue um lápis e uma borracha e vamos acompanhando e fazendo e conversando sobre o assunto. Beleza? Então, olha só o exercício aqui, o primeiro exercício. Entre diversos assuntos na mira dos participantes da Conferência da Mudança do Clima da ONU, programada para Copenhague, lá na Dinamarca, em dezembro, certamente o Ártico e a Antártica ocuparão lugar privilegiado. Novas pesquisas científicas e imagens de satélite mostram que a redução do gelo nessas regiões do mundo relacionada ao aquecimento global avançam num ritmo bem mais rápido do que as previsões anteriores indicavam, criando situações complexas que afetam desde o meio ambiente até a economia e a geopolítica, né? Então, no exercício 1, o texto se refere a uma conferência organizada pela ONU em 2009, na capital dinamarquesa, Copenhague, né? Porque as regiões polares passaram a ser o centro das grandes discussões nas conferências sobre o meio ambiente nas últimas décadas? Desde a constatação da expansão do buraco na camada de ozônio na década de 80, principalmente sobre as regiões de alta latitude. Olha quantas informações nessa frase, né? O que são altas latitudes? São próximos às regiões polares. Lembra a linha do Equador, 0 graus de latitude, baixa latitude? Conforme se afasta da linha do Equador, tanto para norte quanto para sul, vai aumentando a latitude. Altas latitudes, próximo lá às regiões polares, que é 90 graus, né? Então, a expansão do buraco, que não é um buraco, como a gente conversou na videoaula, é um afinamento da camada de ozônio, né? Então, principalmente sobre as regiões de altas latitudes e dos efeitos do aquecimento global em relação ao derretimento das plataformas de gelo. O Ártico e a Antártica passaram a ocupar posição de destaque nos debates sobre as mudanças climáticas e seus impactos ambientais nas conferências organizadas pela ONU e por outras instituições. 2. Qual é a constatação das pesquisas científicas em relação à evolução da presença do gelo nos extremos norte e sul do globo, né, do nosso planeta? Constatam o recuo das geleiras, ou seja, a redução da sua área, bem como o rompimento cada vez maior das superfícies planas do gelo no oceano, as banquisas, como decorrência do aquecimento da atmosfera. Lembra que uma vez eu conversei com vocês quando a gente começou a estudar as regiões polares? As regiões polares têm muito gelo, mas observem que esse gelo, a origem dele é de forma diferente. Então, nós temos as calotas polares ou os glaciares, que é o gelo que cobre o relevo, a parte continental. São vários metros de espessura, certo? Então, os glaciares ou calotas polares cobrem o relevo. As banquisas é a água superficial do oceano que congela. Também tem ali 2, 3, até 5 metros de banquisa. Então, a água superficial do oceano que congela. E os icebergs, que são pedaços dos glaciares ou das calotas polares que se desprende da porção continental e flutua no oceano, certo? Essa é a diferença entre esses três tipos de gelo, né? Então, a origem deles é diferente. Então, nota-se que as banquisas também estão diminuindo sobre o oceano, né? Então, está ficando pequenas placas de gelo pelo oceano. Porque o aquecimento global pode afetar não apenas os diferentes ecossistemas da Terra, mas também a economia e a geopolítica global. Se o ambiente é afetado a ponto de sofrer grandes modificações, há impactos diretos sobre a agricultura, a pecuária, a silvicultura, que é a extração de madeira, né? E sobre o fornecimento de determinadas matérias-primas para a produção industrial, além do agravamento do problema de saúde, de fome, né, e etc. Tais fatos criam situações graves de crise na economia e podem motivar problemas de conflitos políticos internos ou internacionais na disputa pelos recursos naturais. Então, vocês vão vendo que o problema ele vai muito além das questões ambientais.
Envolve questão de guerra civil, de disputa por recursos naturais, a questão de pobreza, fome, miséria, muda a questão da agricultura, da pecuária, da extração de madeira, então envolve muitas coisas. Aqui no exercício 1 da página 54, por que as regiões polares são importantes para a dinâmica climática do planeta e a circulação das massas de ar? Porque além de acumular grande quantidade de gelo, mantendo assim o nível dos oceanos, as regiões polares dão origem a algumas massas de ar e correntes oceânicas que se espalham pelo planeta. Então, muitas massas de ar polar, que se formam, por exemplo, uma massa de ar polar, ela leva frio por onde essa massa de ar vai passando, né? Então, ela modifica totalmente a dinâmica climática do planeta, certo? Então, é muito importante. Localize e caracterize a região ártica. O Ártico é uma região situada. Lembra aquela questão da diferença que eu falei para vocês também, né? Região ártica, então é uma região que envolve o norte da América, o norte da Europa e o norte da Ásia. Antártica é um continente que não mora ninguém, não tem organização social, não pode explorar os recursos naturais até 2041. Então, essa é diferente, né? Região ártica no norte, Antártica, né? O continente antártico no sul. O Ártico é uma região situada no extremo norte do planeta, né? O significado do termo Ártico é de origem grega. A região é formada, em sua maior parte, pelo Oceano Glacial Ártico, com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, e pelas terras costeiras que o cercam, representadas por ilhas e pelo litoral norte do continente americano, europeu e asiático. O Ártico tem clima polar ou glacial e os seus biomas apresentam baixa biodiversidade. No gelo não há vegetação que se desenvolva, a não ser a tundra, que se desenvolve em região subpolar. Tem lá um período de 2 a 3 meses que diminui a temperatura para 0 a 10 graus e a tundra então consegue desenvolver. Mas na região polar ou no continente antártico não há vegetação, tá? Não tem como nenhum tipo de vegetação sobreviver naquele gelo todo, né? Quais são os principais impactos ambientais que ocorrem sobre o Ártico na atualidade? Lembrando mais uma coisinha aqui, né? O pessoal às vezes confunde, mas é Antártida, é Antártica, como é o correto a ser falado, né? Depende da tradução, tá, gente? Depende. Porque, por exemplo, em português, Ártico, então a região Ártico, o norte. Antiártico, ou seja, o oposto, né? O prefixo anti, o oposto. Então, ártico e antiártico. Então, ficou antártico. Assim a gente fala em português, né? Então, depende muito do material que você está lendo. Mas o comum para nós é ártico e antártico, certo? Ou antártica, né? Quais os principais impactos ambientais que ocorrem sobre o Ártico na atualidade? O aumento da temperatura na atmosfera e nas águas oceânicas tem ocasionado a redução das calotas polares, com o derretimento das geleiras continentais e das banquisas sobre os oceanos. Isso afeta diretamente as espécies de fauna, de flora que habitam esses ambientes, além de provocar a elevação do nível dos mares e o aumento dos processos erosivos da costa. Certo? Então, olha só essa imagem, né? Reparem aí que é a mesma paisagem, né? Supondo que as duas fotografias foram registradas na mesma época do ano, contudo, havendo uma diferença entre 63 anos. Qual é o fenômeno nelas que se pode identificar? O derretimento das geleiras. Qual é a causa desse fenômeno? O aquecimento atmosférico, né? Ou o aquecimento global, que a gente chama assim, né? O aquecimento da temperatura global. E das águas oceânicas, então, decorrente das mudanças climáticas. E a C, por que os cientistas dividem opinião em relação à causa desse fenômeno? Então, lembra que eu comentei com vocês na videoaula, não há um consenso sobre o principal fator que leva ao aquecimento da temperatura da nossa atmosfera, o aquecimento global. Há um grupo de pesquisadores que dizem que é a ação antrópica, desde a Revolução Industrial, muitos poluentes, consumo, extração de recursos naturais, desmatamento, que toda a ação antrópica, né, urbanização, enfim, toda a ação antrópica foi responsável pelo aquecimento global.
Há um grupo de pesquisadores que dizem que não, que o aquecimento da Terra é um processo natural, que a ação antrópica ela é irrisória perto de tudo que vem acontecendo, que não faz muita diferença, que é um processo natural da Terra, que já passou, inclusive, por um processo de glaciação, de congelamento. Então, há pesquisadores que defendem que é uma causa natural, que esse aquecimento ele é mais um dos ciclos que a Terra vem passando desses bilhões de anos, então, esse é o motivo, ó. Porque enquanto muitos cientistas relacionam tais causas ao crescimento da população, ao crescimento da produção de poluentes e com as emissões de gases estufas, como o gás carbônico, outros cientistas acreditam tratar-se de um ciclo natural, como que ocorre nos períodos interglaciais. Beleza, galera? Espero aí de verdade ter contribuído aí para o seu conhecimento. Galera, foco aí, estamos na reta final, tá quase aí encerrando o ano letivo. Vamos na fé, hein? Valeu, galera. Até mais.